Oi, gente, eu sou Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Mais um Medvlog, né? Hoje é segunda-feira, a gente teve aula pela manhã, das 8 às 9h30, de base das técnicas cirúrgicas e anestésicas. Aí a professora falou sobre asepsia, antisepsia, e isso gerou uma polêmica porque em microbiologia a gente tinha visto asepsia para coisas inanimadas e antisepsia para pele e mucosas. Aí deu uma bugada aqui no juízo na aula e ficou a gente debatendo, tipo, mas a sepsia tem a questão também da desinfecção e desesterilização, lá vai. E esterilização, que a desinfecção você mata todos os micro-organismos vivos. A esterilização você mata os esporos também, você destrói os esporos. Que aí os esporos é como se fossem sementes de bactérias, só esperando a oportunidade de florescer e gerar outras bactérias patogênicas, entendeu? Como se fosse assim um ovinho ali que está guardado. A gente ficou nesse debate, mas no fim a professora falou em relação à antisepsia, era para pele e mucosas mesmo, e a asepsia ela falou mais no geral mesmo, então ficou meio que um consenso. Eu já tenho um monte de coisa para estudar, muita coisa mesmo. Hoje foi seleção da LAFEM, que é a Liga de Empreendedorismo, Finanças, Empreendedorismo e Inovação na Medicina, que assim, acho que é uma das ligas que eu mais quero entrar, porque eu sou muito ligada nessas coisas assim, por exemplo, gestão financeira, né? Mãe, vendedora autônoma a vida toda, eu mesma me sustento desde os 18 anos, então assim, muita coisa só deu certo porque eu sabia administrar minhas finanças, né? Controlar aqui o dinheiro para a peteca não cair, para conseguir passar um mês com R$ 350. Que nem já aconteceu muitas vezes, foi bem sufoco, isso para aluguel, para tudo, imagina aí. Aí, voltando aqui ao assunto, eu participei hoje de uma dinâmica em grupo que a gente viu uma situação, um problema, que no caso é a superlotação da medicina no geral. A gente tinha que propor soluções de como poderia diferenciar os estudantes formados na UFPB para se inserirem nesse mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. Que assim, isso desde o período passado que vem sendo abordado, inclusive. Teve uma disciplina, na verdade foi um mini curso, que o professor falou isso, que a tecnologia está engolindo a profissão médica, o que não é uma coisa ruim, de fato, para os pacientes. Por quê? Porque você vai ter diagnósticos mais precisos, tratamentos mais confiáveis e tal. Só que para o mercado de trabalho isso é péssimo, então a gente tem que se adequar, tem que trabalhar em conjunto com essas tecnologias, porque não dá para substituir 100% o profissional médico. Já pensou você só entrar na máquina e sair com a receita? Isso não é atendimento humanizado. Nem tudo se resolve só com diagnóstico e uma receita de medicamento. Ainda mais na área que eu quero atuar, né, que é a saúde mental, que aí é que não dá certo mesmo você entrar na máquina e dizer, toma esse antidepressivo aqui, tchau, até semana que vem, até mês que vem, entendeu? É um negócio assim bem, enfim, complexo. Aí a gente fez uma dinâmica em grupo bem interessante. Eu falei em relação a isso, que o futuro, quem não está na internet, quem não está adequado às novas tecnologias vai estar fora do mercado de trabalho, porque vai chegar uma hora que vai ser impossível. É que nem hoje em dia, se você não souber usar um computador, você não faz nada. Você não vai um trabalho acadêmico, você não faz nada, absolutamente nada. Então, o futuro é aprender a trabalhar em conjunto realmente com essas novas tecnologias. Só que assim, é muito complexo. Tudo isso é muito complexo. Eu descobri hoje também que vai ter prova de microbiologia, da monitoria de microbiologia, sexta-feira. Deveria estar estudando? Deveria estar estudando. Mas semana passada eu estudei a semana inteira para farmaco e depois tive que correr atrás do prejuízo das outras disciplinas que eu meio que deixei de lado porque estava estudando para farmaco. Não me arrependo, porque dá para correr atrás do prejuízo de boa. Teve disciplina, por exemplo, de semiologia, que eu estudei com antecedência em outubro, porque eu estava no ócio de não ter o que estudar. Se for estudar semiologia, né? Não tenho o que fazer. Aí acabei estudando o assunto da primeira e da segunda aula, então isso me deu uma adiantada.
porque eu só tive, bem dizer, que revisar, não foi assim, ver o assunto do zero, sabe? E sim, meu povo, essa cara de cansaço é cansaço purinho, porque o período começou agora e eu não estou conseguindo dormir direito, porque eu tenho hábitos muito noturnos, devido ao barulho aqui da vizinhança. Aí todo começo de período eu sempre acabo dormindo pouco, porque não tô acostumada, mas hoje eu vou tentar dormir cedo e só vou começar a estudar para micro amanhã. Inclusive amanhã a gente tem que levar uma anamnese para aula de semiologia. Então vou correr ali, entrevistar a vizinha, entrevistar alguém, porque a gente ficou sabendo disso agora à noite. Aí é isso aí, né? A vida universitária. Você que se vire. E esse é o saldo final da disciplina de farmacologia, né? Que eu estudei tudo, ó. Aí eu só sei estudar anotando. E me desculpem, eu não filmei esse estudo para preservar a dignidade que ainda me resta, porque pense numa bagaceira. Tava só a misericórdia aqui, um The Walking Dead puro. Oi, gente, hoje é terça-feira. A gente teve aula agora das 8 às 11 do MHA, que é a disciplina que a gente ia para o USF. Então, como está sendo remoto até as aulas práticas voltarem, Deus sabe lá quando, a gente fez uma consulta simulada com minha colega. E ela era uma dona de casa de 40 anos que queria uma receita de Rivotril porque estava com problemas para dormir, só que na verdade os problemas dela para dormir era porque o marido é etilista, no caso alcoólatra, ficava quebrando as coisas em casa e tratando ela mal. Então, toda uma questão de violência doméstica, né, violência psicológica. Aí ela também estava com a pressão arterial um pouco alterada, ela não lembrava os medicamentos que tomava e não tinha levado. E no exame físico não deu nenhuma lesão, não foi constatado nenhum hematoma nem nada. Aí assim, eu achei um caso bem complexo, porque violência doméstica, quando a vítima não se identifica, ainda mais como vítima de violência doméstica, que ela defendia bastante o marido, dizendo que ele era uma pessoa boa, que ele não batia nela, que ele sustentava a casa. Todo um contexto assim, sabe? Basicamente foi isso. Eu tô tentando aqui puxar na memória. Eu dormi pouco essa noite, eu fui dormir 1h pouca e acordei 6 e uns quebrados. Então eu ando com insônia, com misericórdia. Já terminei de editar até o vídeo que eu vou postar hoje sobre o calendário acadêmico da UFPB, que tá só Deus na causa. Ontem à tarde eu gravei bastante. E acho que só isso mesmo. Agora à tarde a gente vai ter aula de semiologia. A professora pediu pra gente fazer uma anamnese com algum parente, algum conhecido. Eu fiz com a minha vizinha. Aí eu vou levar essa anamnese que eu fiz com ela e a gente vai debater. Os grupos são menores de semiologia e a gente vai conhecer a professora do nosso grupo hoje. São 5 pessoas por grupo. Então a sala de 30 alunos foi dividida em 6 grupos. Aí, né, a gente que lute. Oi, gente, hoje é quarta-feira. Ontem, na tarde de terça, teve a primeira aula com os grupos de semiologia, que a turma foi dividida em grupos de 5. E a gente teve uma aula assim, mais direcional, né, com a professora. E assim, a gente teve que levar uma anamnese que fez com alguém, eu fiz com a minha vizinha. E imagina a minha surpresa quando teve que apresentar a anamnese na aula, mostrando os pontos que você coletou. Minha paciente em especial estava com a corda vocal paralisada, então ela não falou muito. Aí faltou a entrevista sistêmica, né? Para você analisar cada um dos sistemas. Começar pelo auditivo, aí depois vai para o visual, enfim. Avaliar a pessoa assim dos pés à cabeça. A gente aprende a fazer essa anamnese mais detalhada, mais demorada agora, justamente para mais na frente saber direcionar. Por exemplo, você não tem como perguntar até qual foi o tipo do parto do paciente numa emergência, por exemplo, mas você não pode deixar de levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, a professora falou que nem sempre uma queixa gástrica é realmente uma azia. Já aconteceu muito da pessoa chegar lá com dor de estômago e para o médico não fazer a entrevista da forma que deveria.
receitar algum antiácido, receitar um omeprazol da vida. E a pessoa, quando for tomar a medicação, né, o Buscopan para dor e tal, então, na verdade estava infartando e terminado de infartar lá na sala de administração dos medicamentos. Então, isso de aprender a avaliar todos os sistemas é muito importante para você saber direcionar. Você não vai ter como fazer isso com todos os seus pacientes. Geralmente é a primeira consulta de atenção básica, que aí sim você tem que ir. A atenção básica é justamente para tratar a pessoa antes de ela adoecer e não depois. Às vezes você tem que tratar uma família inteira. Isso é bem complexo, inclusive, e a atenção básica é uma dos eixos mais importantes, uma das áreas mais importantes da medicina, porque é justamente ela que evita que os hospitais fiquem lotados e que as pessoas sejam atendidas de forma mais eficiente, assim, que na verdade que nem adoeçam, seria o ideal, né? E países mais desenvolvidos têm uma atenção básica muito forte, tirando os states, né, que não tem atenção, não tem saúde direito, porque é tudo pago. Mas, por exemplo, países como o Canadá e a Suíça, a atenção básica de lá é muito, muito presente, justamente focando na medicina preventiva e não numa que trata depois que você está doente. Mas teve à noite a segunda etapa do processo seletivo da LAFEME, que é a Liga de Finanças, Empreendedorismo e Inovação na Medicina. Então, na questão de você saber administrar suas finanças, não depender do INSS para se aposentar e andar de mãos dadas com a inovação na medicina, que é o que? As novas tecnologias. Como é que você vai usar essas tecnologias se você não sabe nem o que é, se você não conhece? Então, eu tenho muito interesse, assim, por questão de empreendedorismo, porque empreendedorismo vai além de você abrir uma empresa. Até mesmo se você quiser fazer uma organização, uma ONG, uma coisa assim, você precisa de habilidades empreendedoras, que é o quê? É saber dar nó em pingo d'água, é saber inovar na diversidade, é saber gerenciar, motivar a equipe, trabalhar em equipe. Isso são habilidades importantes para qualquer profissional, seja ele do setor público ou privado. Então, eu mesma tinha muito esse preconceito em relação ao empreendedor, ao empreendedorismo, que foi desconstruído assim ao longo da minha trajetória, né? Por exemplo, quando eu li O Segredo da Mente Milionária, que é um livro assim que é de desenvolvimento pessoal, o livro, porque ele basicamente foca que para você ter uma mente milionária é uma mente que foca no sucesso pessoal, no sucesso profissional, que sabe trabalhar em equipe, que sabe pensar em coisas boas, que não só vê desgraça em tudo, sabe? Ver o lado positivo das coisas. Eu não vou dar palestra aqui sobre o livro, mas é bem interessante e bem motivador. Ele lhe motiva a correr atrás de seus objetivos, porque você não precisa necessariamente usar uma mente milionária para viver em função de ganhar dinheiro, porque justamente a pessoa que vive escrava do dinheiro, ela não tem uma mente milionária. Isso é, inclusive, uma coisa bem interessante do livro. Mas, voltando aqui. Aí eu fiz a segunda etapa, que foi em equipes, a gente tinha que solucionar um problema, e o problema da segunda etapa era justamente a equipe de 4. Era justamente como era que você poderia agregar o currículo e melhorar a formação dos estudantes de medicina da UFPB para a saturação do mercado de trabalho. Como é que a gente poderia ter uma formação mais inovadora que preparasse o estudante para o mercado de trabalho, porque querendo ou não, a gente assiste muito conteúdo, a faculdade inteira, muito conteúdo técnico, muito conteúdo assim, mais de saúde mesmo. Aí lá você sai, não sabe onde vai trabalhar, não sabe como arrumar um plantão. Se você quiser abrir uma clínica, você não faz a mínima ideia de nada. Então, assim, até de gestão, coisa de gestão mesmo. Se você for gerir um hospital público, por exemplo, como é que você vai fazer isso? É tudo muito autodidata. Não dá, a universidade não dá noções dessas coisas, de liderança, de trabalho em equipe, de gestão, enquanto que na privada isso já é mais trabalhado, isso já é mais focado. Direcionam muita gente para a pesquisa e esquecem que a gente também vai cair no mercado de trabalho. A pesquisa é importante? É muito importante também. Mas se você entender o seu mercado de trabalho, também é importante, entendeu? Enfim. Aí, como era que a gente ia solucionar esse problema? Foi bem interessante. A gente propôs umas coisas bem interessantes que foi assim, vai ficar muito longo se eu for falar tudo que a gente propôs.
Mas uma delas foi despertar o estudante para a importância do empreendedorismo, da inovação, de saber trabalhar em equipe, de saber gerir suas finanças para não se tornar um futuro endividado que vive escravo de dinheiro para pagar a conta. Aí hoje teve aula do MHB, que é o estudante de medicina, e o paciente. E como é que eu posso dizer? Foi uma aula bem interessante sobre um texto que a gente leu da entrevista ao paciente, que você tem que trabalhar a sua empatia, ver as suas perguntas, você tem que demonstrar empatia com os seus gestos. Ai, gente, olha, estou muito feliz com essa formação assim mais humanizada, sabe? Que foca em fazer o paciente se sentir acolhido e à vontade, porque isso era uma coisa assim que nos médicos mais antigos você vê que você basicamente é uma doença a ser tratada e acaba, como é que diz? Acaba não estabelecendo um vínculo tão forte, que os profissionais que realmente se preocupam com você, que lhe atendem, que fazem você se sentir bem, você lembra pro resto da sua vida, mas também quando você é maltratado, você fica com aquilo, ó, remoendo. Quantos médicos já não te atenderam que você desdenhou assim da sua queixa, que disse, mas também não é isso tudo. Sabe, essas coisas assim que justamente tentaram trabalhar para mudar essa postura. Aí teve essa aula de manhã sobre esse texto que a gente leu da entrevista com o paciente e foi um debate bem interessante de como é, por exemplo, que você lida com pacientes que começam a falar e não fala a queixa que levou lá. Aí eu gostei muito assim, que é trabalhar nosso jogo de cintura, né, para atender bem o paciente e fazer uma boa consulta, porque também você não vai só bater papo e a pessoa não resolver a queixa da pessoa, né? Não tratar o que a pessoa foi ali atrás de ajuda, porque também aí você não é um bom profissional, você é um bom conversador só. Aí agora à noite eu vi que eu fui aprovada na LaFemme, eu tô muito feliz, eu tô muito, muito animada. Eu tô meio assim, ó, porque vai ter prova de monitoria de microbiologia sexta-feira, então estou estudando todo o assunto de microbiologia do semestre desde segunda. Aí eu tô meio cansada, então, mas eu tô feliz. Minha gente, olha o tamanho dessas olheiras. Eu tô com muita olheira, mas vou fazer o quê? Não tenho muito o que fazer não. Ó, aprendi, depois que passa dos 22, 23, as olheiras não somem mais sozinhas. Até antes não somem mais, mas antes eu tinha muito menos olheira do que hoje em dia, então... Olha, a madame, eu aqui vendo aula, ela subiu na mesa querendo carinho. A bagunça na minha mesa, que eu tava estudando para a prova de monitoria de micro. Aí ela fica tipo, quer cafuné, ó. Gente, a situação da minha pele, meu amigo, isso já é o período acabando aqui com tudo, as olheiras. Mas enfim, hoje é sexta-feira, tô me sentindo uma jumenta, não tenho outra palavra para me definir. Por quê? Porque eu revisei o assunto de microbiologia, revisei a função das bactérias, um monte de coisa em relação às bactérias e só caiu o básico. Tipo, o básico do básico mesmo. Aí tô me sentindo, sabe, palhaça. Porque eu tô pensando, eu não sei se eu fui bem ou se eu fui mal na prova, porque foi uma prova grande, que não tinha numeração das questões, mas tinha mais de 10 e quase todas era para dizer a alternativa 1, 2 e 3, então eu tive que chutar ainda uma questão. E eu pensando, meu Deus, o professor vai pegar a prova e vai dizer que é questão analfabeta, que é dar monitoria na minha disciplina. Sério, eu tô assim, ó. Sério, eu nunca mais vou olhar na cara desse professor de novo, depois dessa. Nunca mais. Olha, antes eu tivesse ido dormir direito, estudar para as coisas do período, porque eu tô, sério, minha gente, eu tô me sentindo um ser humano inferior nesse momento, mas é isso, é a vida do universitário. Não é biscoito, não é pra ficar tipo, você é muito inteligente. Não, nesse momento eu estou, o sentimento de burrice assim, ó, baixou na pessoa. Fora isso, ainda derrubei um copo d'água nas minhas anotações.
faltando 5 minutos para a prova, então perdi uns minutinhos, perdi acho que uns 5 minutos de prova limpando a mesa e tal. E a prova teve 40 minutos, mas era muita questão básica para responder em pouco tempo. E era só coisinha do básico. Sabe quando você diz, não, isso aqui acho que nem vai cair, vou só dar uma lida e passar para frente? Pronto, foi exatamente isso que aconteceu, caiu. E hoje de manhã teve aula de semiologia, foi a aula inteira, a manhã inteira de semiologia. Acho que é só isso mesmo, não teve muita coisa assim não, mas foi a manhã inteira de semiologia, de 8 às 11h30, tipo, direto, teve 5 minutos de intervalo, eu quase morro, porque a professora fala muito devagar. Ela não é a única professora do módulo, mas ela fala muito, muito, muito devagar e explica detalhezinho por detalhezinho. Então, se fulano falou um negócio em 1900 e bolinha, ela quer explicar a vida do fulano, os detalhes da vida do fulano, como foi que ele chegou nessa conclusão e nessa velocidade. Aí acaba ficando um pouco maçante, sabe? Mas ela é uma pessoa muito legal, muito fofa, inclusive a professora, e muito solícita. Ela só tem esse problema de não saber ser mais objetiva, digamos assim. E pronto, esse foi o resumo de hoje. Quase 4 horas de aula pela manhã, um 7-1 agora à tarde, porque eu estudei bem muito. E caiu, que eu achei que não ia cair, e foi 40 minutos que, ó, voou assim, sério, eu tô me sentindo um asno, assim, um animal, um equino aqui. E, enfim, vou hidratar o cabelo, fazer uma mascarazinha de argila na pele, porque hoje à noite tem reunião da comissão científica do canal, que é o CA de Medicina, é o centro acadêmico daqui, o nome é Canal, é a sigla, né, no caso. E pronto, e segunda-feira vai ter reunião da LAFEM, então vai ter a reunião da Liga Segunda e hoje reunião da Comissão Científica do Centro Acadêmico, que eu entrei para a Comissão Científica para auxiliar nessa questão de facilitar o acesso dos estudantes aos projetos de pesquisa, porque é muito difícil, a gente que tem que ficar correndo atrás dos professores, babando os professores, pedindo oportunidade. Aí queria fazer esse link, porque, por exemplo, aqui já é muito mais fácil conseguir extensão, porque é uma coisa mais organizada, mais divulgada. A gente quer fazer o mesmo para a pesquisa, para não ficar esse negócio de cada um por si e você que fala com o professor só aí nas intocas e pronto, entendeu? Tipo, ninguém sabe qual projeto está disponível, tem que ficar indo atrás, assim, isso é uma coisa muito maçante, muito sem sentido de fazer, que seria mais fácil se a gente tivesse mais conhecimento, né, do que está acontecendo, mas enfim. É isso, o dia de hoje. Só vim dizer que a gata foi em primeiro lugar na seleção. Tirei 10 na prova, eu tava me sentindo horrível. Um cocô, a bosta do cavalo do bandido. Não acredito, querido. Eu tô assim, ó. Enfim, só queria informar essa notícia. Ai, meu Deus, não acredito. Calma, jovem, calma. Porque é sério, gente, eu fiquei sequelada psicologicamente depois dessa prova. Porque tinha muita coisa difícil, muita coisa parecida, muita coisa assim, sabe? Que você ficava, meu Deus, é isso ou isso. E menos de 3 minutos por questão, porque tinha muitas questões. E eu tô passada. Enfim, muito feliz estou.